É o Tarcísio e estou aqui para falar de um RPG que passa um pouco batido. Às vezes eu vejo o pessoal falando algumas coisas sobre, e eu acho que falta um pouco de vídeos apresentando o sistema e tudo mais, que é um sistema que eu gosto muito, está aí atrás, também estão aqui na minha mão, né? São 3 livros que eu gosto muito, que é o Guerra dos Tronos RPG. Então tem o livro básico, aqui, muito bacana. Eu gosto bastante desse formato, ele é maior do que um A5, mas ainda é pequeno. O guia de campanha, já vou falar dele, que é bem legal. E o livro de suplemento A Patrulha da Noite. Eu gosto bastante de todas as abordagens desse RPG aqui. Eu acho, na minha opinião, é um RPG muito injustiçado. Ele não caiu nas graças da galera. E por isso que eu estou falando aqui. O ponto positivo dele não ter caído nas graças da galera é que você consegue encontrar bem baratinho para comprar, principalmente na estante virtual. Você encontra lá no sebo do RPG. O livro de regras, por exemplo, se você tiver sorte de pegar uma promoção, você acha por menos de R$ 15. Eu acho que eu peguei numa promoção de um sebo lá, acho que eu paguei R$ 9. O da Patrulha da Noite eu paguei R$ 6. Então, vale a pena aí. Acho que se você pesquisar bem, com menos de R$ 50, você consegue os 3 volumes aqui. Ainda tem uma aventura, só que a aventura eu não tenho. Uma aventura pronta. Eu acho que são esses 4 materiais que foram lançados, se eu não me engano, né? Teve o Escudo do Mestre também. E como eu falei, eu acho um RPG muito injustiçado. Eu acho que o pessoal pegou muito ranço por causa das traduções, né? Por exemplo, tem o John Neve. E na verdade, todas as traduções que geraram polêmica eram questões de contrato, como tinha a série da HBO, tem todo esse lance aí de registro e tudo, eles não podiam usar certos nomes, por exemplo, o Snow, né, o personagem, eles não podiam colocar no livro o Jon Snow, tiveram que colocar o John Neve. E eu lembro que na época que isso foi lançado, muita gente torceu o nariz e meio que estigmatizou o livro por conta disso. Eu vou falar sobre o que eu achei e o que acontece nas minhas jogatinas, tá bom? Eu acho o sistema muito bacana. Você só precisa desse livro aqui para jogar, na verdade. Ele tem muita tabela também. Ele tem tabela de objetivos, evento histórico, tabela de motivações. Ele é muito bem escrito, ele é muito didático. O mais legal é que você não precisa conhecer a saga, os livros ou a série para se aprofundar. Ele já começa com um capítulo introdutório muito bem escrito, assim, que é o suficiente. Eu que li os livros, eu acho que está muito bem resumido aqui. E a história, ela se passa antes da série, pouco antes da série. Ela se passa logo assim que o Robert Baratheon conseguiu o poder, né, de instituir o rei, mas antes do início da história dos livros, antes dele ir até o Winterfell chamar o Eddard Stark para ser a mão. Então ele se passa nesse meio aí. Eu acho bem legal, ele contextualiza muito bem. Como é o sistema? O sistema trabalha com pilha de dados. Você tem habilidades e especialidades. As especialidades são coisas específicas que você consegue fazer dentro da habilidade. Por exemplo, você tem a habilidade de luta, mas você pode ter a especialidade machado. Então, você tem um tanto de dados que você joga para luta, mas se você estiver jogando, lutando com machado, você tem dados de bônus, né? Então isso é bem interessante. Geralmente vai de 0 até humano, assim, geralmente vai até 7, mas personagens com algum tipo de característica especial podem passar disso, mas geralmente vai nisso, né? Um ser humano normal, comum no mundo de Westeros, ele tem todas as habilidades em 2, ou seja, ele rola pelo menos 2 dados. E como é que funciona? Você rola essa sua parada de dados, né? E aí a soma tem que passar uma dificuldade.
E essa dificuldade, ela pode ser uma dificuldade fixa, que ela varia de 0 até 20, 15, né? Ou pode ser resistida e tudo mais. E o legal é que as habilidades, elas não são iguais, né? Você tem todas no nível 2, mas você pode ir aumentando. Você tem pontuações dependendo da sua idade, dependendo da sua origem. E o legal é que você, não necessariamente você interpreta um nobre, você pode ser um mestre, você pode ser um septão, você pode ser várias coisas, mas de alguma forma você é uma pessoa destinada a fazer algo em Westeros. Então você parte do pressuposto que o seu personagem, mesmo que ele seja só um cavalariço, ele está destinado a de alguma forma influenciar nos eventos daquela campanha desse mundo. Então, todo personagem ele tem pontos de destino, que é muito legal porque esse ponto de destino você pode usar para alterar o rumo da narrativa, mesmo em jogos com mestre. Você pode gastar pontos de destino, você pode queimar definitivamente pontos do destino para ter efeitos maiores, ou você pode usar pontos do destino para adquirir benefícios e desvantagens. Como assim, Tarcísio? Desvantagens? Me desculpe, fiz errado. Você pode pegar desvantagens para aumentar a sua quantidade de dados do destino. E é legal que é nas qualidades que aparecem alguns elementos sobrenaturais. Por exemplo, você tem o sonhos de Worgen, que quando você sonha, você se transporta para dentro do seu animal, né? Tem também a visão verde, que você tem vislumbres do futuro, mas é tudo muito sutil, como é na história. Eu acho fantástico, e tem a parte da intriga palaciana, tem a parte das casas, ele tem regra para você montar casas, porque existem as grandes casas, mas o próprio cenário, ele diz que existem muitas casas pequenas, menores, casas que pouca gente ouviu falar. Então ele tem regras para você montar casa, ele tem regras para você aumentar o renome, a glória da sua casa. Então, dentre as habilidades, eu acho que status é a principal, assim. Status, definitivamente, para quem quer galgar o mundo de Westeros, é a habilidade que mais tem que investir, né? Então temos aqui, eu acho muito bem escrito, é muito bem escrito, ele é super simples, ele tem exemplos de tudo, assim, é um livro muito bom mesmo. Aí tem o guia de campanha. O guia de campanha, ele basicamente ele é um livro de cenário, né? Ele tem eu chego a dizer que esse daqui é um guia de campanha, ele é um guia de cenário, até para quem não joga RPG. Aqui tem um resumo de tudo que você precisa saber para entender os livros, para entender a série. Ele disseca cada uma das partes de Westeros, as canções, as fábulas, a história de cada casa, a história dos principais lugares, né? Porto Rei, história, geografia, portões, ruas famosas, outras ruas, bairros, a ordem do palácio lá, né? O pequeno conselho, ele descreve cada um, né? O Sor Barristan, o Stannis, o Henley, a guarda real. O que mais que ele fala? O norte distante, as casas, a patrulha da noite. Tanto é que só com isso daqui dá para você jogar com a patrulha da noite, inclusive. As terras ocidentais, as terras tempestuosas, Dorne, além de Westeros, explorando Westeros, aí ele vai parência, comida, bens materiais, organizações, negócios, atmosfera, moral duvidosa, família, passados complicados. Então esse daqui ele não tem regra, ele é um grande livro de cenário. Ele tem ficha de alguns personagens, NPCs, eu esqueci de falar. Aqui vem vários personagens prontos também. E por fim, tem esse daqui que é a Patrulha da Noite, que é o meu aspecto favorito. Esse livro aqui é para quem quer montar campanhas, logicamente, lá na muralha, e que fogem um pouco dessa questão palaciana, dessa questão da intriga. Então aqui você pode
ter uma aventura mais voltada para o desconhecido, para a exploração, para o terror, né? Então é muito legal esse suplemento. Ele conta a história da muralha em detalhes, ele conta as excursões, ele fala o que tem além da muralha, ele fala do Mance Raider, ou Rider, não sei como é que pronunciaram aí na série. Eu nunca vi a série, viu, gente? Só conheço os livros. Então é isso. Né? Então, só para reforçar muito, eu acho que é um RPG muito injustiçado, são livros muito bons, muito bem escritos e que, por conta disso, por conta do pessoal não ter abraçado muito, você encontra muito barato. Então aproveita isso, porque em algum momento vai acabar, e aí esses livros vão encarecer bastante, tá bom? Então, se você quer ter livros bacanas por um preço bem legal, e não necessariamente você precisa jogar dentro do cenário de Westeros, porque aqui eu acho que de todos os jogos medievais para se adaptar para a Idade Média real, assim, eu acho que esse é bem interessante. Ele já vem quase pronto aí, uma coisa mais pé no chão, você tem poucos elementos de magia, você pode ignorar, e você tem aí regras completas para você jogar na Idade Média, desde como camponês, ou então você pode fazer a dinâmica mesmo das casas, convertendo para os impérios, né? Do Império Germânico, dos reis que tinham na Inglaterra, que na época do período medieval. É isso então, gente. Recomendo demais. Um abraço.